A graça e a paz de Jesus, pastora Cleide Dias aqui, passando para compartilhar a palavra de hoje com você. Hoje eu quero ler 1 Samuel, capítulo 22, os versículos 1º e 2º, que diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Essa palavra é uma palavra poderosa para aqueles que se encontram em momento de perseguição, em momento de desencorajamento, em circunstâncias difíceis. E essa palavra, ela falou muito ao meu coração em um tempo muito difícil da minha vida. E eu tenho certeza que vai falar com você hoje também. Primeiro, nós precisamos entender o contexto que Davi estava vivendo. Davi, ele tinha sido ungido por Deus lá quando ele ainda estava cuidando das ovelhas. Um garoto, podemos dizer, um homem muito jovem ainda. E tempos depois ele foi levado para servir os seus irmãos, levando comida. E lá foi onde ele viu o gigante Golias e derrotou, ficou conhecido na nação de Israel. Daí ele casou com a filha do rei Saul, se tornou o principal soldado de Saul que vencia suas guerras. Mas de repente o rei se sentiu enciumado e destituiu Davi do seu cargo, tomou a sua esposa e deu a outro homem e começou a persegui-lo para matar. E foi nessas circunstâncias que Davi foi parar na caverna de Adulão. Eu imagino que Davi procurou aquela caverna para se esconder, porque ele sabia que o rei poderia matá-lo. E todas as vezes que fugimos de algo que nos afronta, nos amedronta, nós ficamos com medo, e a melhor opção para nós sempre é se esconder por conta desse medo. E o texto que eu li diz que a sua família foi visitá-lo. Eu costumo dizer que família, por mais difícil que ela seja, ela sempre vai estar junto conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. A nossa família é um presente de Deus. E eu sei que alegrou o coração de Davi receber a sua família. Mas é interessante que o texto diz que também, junto com essa família, outras pessoas procuraram ele. E quem foram essas pessoas? A Bíblia relata que eram homens descontentes, endividados e em dificuldades. Olha, 3 grupos de pessoas que ninguém queria ter por perto em momentos difíceis. Pessoas que estavam vivendo momentos difíceis, como Davi, jamais ia querer pessoas em dificuldade, pessoas endividadas e pessoas descontentes. Todo mundo que é descontente, ele reclama o tempo todo. Toda pessoa em dificuldade é difícil ter por perto, porque sempre está falando e a fala nunca é boa. Sempre é fala que entristece e que de alguma maneira suga tudo aquilo de bom, as forças, a energia que há em nós. E eu fico imaginando o posicionamento de Davi, porque o texto encerra dizendo: e ele se tornou o líder deles. Deles quem? De 400 homens endividados, descontentes, vivendo dificuldades de todas as maneiras. E eu fico pensando, mas Davi poderia ter se tornado um deles? Claro que sim. Qual é a reação da maioria das pessoas quando se juntam com um determinado grupo que tem um estilo de vida? É se tornar igual. Afinal de contas, eles são maioria. E aqui essas pessoas eram maioria na vida de Davi. Mas o texto deixa claro que Davi se tornou o líder deles, ao invés de se tornar como um deles. E aqui eu quero lembrar algo poderoso que eu já falei no início do áudio para vocês. A caverna de Adulão, talvez ela tenha sido a pior estação de Davi, pois foi nessa estação
que ele se encontrava fugindo da ira de Saul, desempregado, sem nenhum recurso, ameaçado de morte. Talvez essa tenha sido a pior estação. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, se é uma estação de perseguição, se é uma estação de dívida, se é uma estação de desencorajamento, de tristeza, se é uma estação que você não está vendo propósito em nada que está acontecendo. Eu não sei qual é a sua estação, mas eu quero usar a vida de Davi para lhe lembrar que na pior estação que você possa estar passando, é nessa que Deus está lhe forjando para o grande propósito que Ele tem com você. Foi nessa estação, na pior de Davi, que ele forjou o seu exército. E a Bíblia deixa claro que tempos depois, esses mesmos homens descontentes, sem dificuldades, endividados, esse povo que ninguém queria ter por perto, foram esses homens que se tornaram o maior exército de conquista de Israel. E sabe o que a gente precisa aprender aqui? Que em tempos difíceis, o Senhor quer nos forjar para coisas maiores. Tempos difíceis é uma escola de Deus para nos aperfeiçoar para o propósito que Ele criou, que só cabe em nós. Davi, ele havia sido expulso da presença de Saul. Davi estava sendo perseguido e ele tinha todos os motivos para ficar naquela caverna, reclamando, murmurando, ou sentado na cadeira de coitadinho, lamentando. E quando a família chegou, ele poderia ter ido lamentar: eu estou aqui por conta de Saul, ele está acabando com a minha vida, eu não sei o que fazer, e ter feito uma lamentação sem fim para a sua família. Ele poderia ter se unido com aqueles 400 homens que chegaram, cada um com uma dificuldade maior do que o outro, e ele poderia ter se permitido se juntar a eles e se tornar apenas mais um daqueles homens. Mas sabe, o que é precioso aqui é que apesar de Davi não trabalhar mais para Saul, apesar de Davi não estar mais no cargo de principal soldado de Israel, Davi procurou se manter ocupado com aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Davi permaneceu no propósito, mesmo sem ter uma liderança no palácio. Sabe, algumas pessoas, elas deixam de viver o propósito delas porque elas querem uma posição, elas querem um status, elas querem um cargo, quando na verdade tudo que é necessário é continuar servindo. Davi não ficou lamentando: não, mas eu perdi o meu cargo de soldado, agora eu não posso mais fazer o que eu fazia. Não, mas eu perdi o meu status que eu tinha lá no reino, agora eu sou só um perseguido, eu não tenho nenhum status, as pessoas olham para mim e elas não veem mais nada. Sabe, queridos, Davi não ficou preocupado com isso, ele apenas continuou fazendo aquilo que ele sabia fazer com excelência, que era servir. O texto é claro que Davi ajudou aqueles homens, ou seja, Davi decidiu ser o líder daqueles homens, e eu tenho certeza que Davi precisou amar aqueles homens. Davi precisou gastar tempo com eles. Davi não parou a sua vida por conta de Saul, porque ele sabia que quem tinha o governo da sua história, do seu propósito, era Deus, não era Saul. E por pior que fosse a condição que ele estava, ele sabia que poderia amar pessoas, ele sabia que poderia cuidar de pessoas. Não pare de servir só porque você está sendo perseguido. Não pare de fazer as coisas na sua igreja, na sua célula, no seu trabalho, aonde você estiver, só porque a estação ficou ruim. Ei, quem tem o controle da sua vida é Deus. Deus não perde o controle da sua vida, a não ser que você se permita isso. Porque Deus nunca vai obrigar você a fazer algo que você não queira. Mas se você abrir o coração e decidir permanecer no lugar, independente de como as coisas estão, no lugar da bênção, no lugar que Deus lhe chamou, Deus vai lhe direcionar para o seu destino. Não pare de investir no reino de Deus.
Não pare de investir em pessoas só porque alguém falou mal de você, só porque alguém não reconheceu o seu trabalho. Ei, você serve ao Senhor. E eu sei que você que está me ouvindo, alguns que me ouvem nesse dia, pode estar com uma tristeza ou lamentando pelo quanto serviu em um lugar, em uma liderança, nunca foi reconhecido e mais do que isso, foi perseguido, foi envergonhado, foi massacrado. Eu não sei qual foi a dor que você viveu nos lugares por onde você passou, mas eu quero lhe dizer que Deus viu, continua vendo, e Ele tem propósito com você. Quem passou pela sua vida e não lhe valorizou, não lhe abençoou, só perdeu a oportunidade de ganhar um presente da parte de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é presenteador daqueles que o buscam, daqueles que o servem. E quando nós amamos e servimos pessoas, o Senhor nos presenteia. Ele faz questão de fazer isso. Mas eu e você precisamos deixar para trás aquilo que nos fizeram, aquilo que nos desencorajou. Ei, é tempo de olhar para Jesus e fazer o que Ele também fazia. Sabe, lá em Lucas, no capítulo 4, do versículo 29 ao 32, fala algo extraordinário. Diz assim: levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual foram construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles, retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar todo o povo, e todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Sabe o que esse texto está dizendo? Que quando Jesus era perseguido, a única coisa que ele fazia era continuar na estrada do seu propósito. Ele não parava para discutir, ele não parava para lamentar. E o texto aqui está dizendo que levaram ele para um lugar para matá-lo. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele só se retirou entre a multidão, desceu para Cafarnaum e foi fazer o que ele sabe fazer. Falar da palavra de Deus para as pessoas que precisavam. E isso é o que eu e você precisamos fazer. A semelhança de Jesus, nós precisamos apenas continuar a nossa missão, porque nós temos um propósito. Você tem um propósito. Por isso, não pare a sua jornada. Não pare por conta das lutas, por conta das tribulações ou perseguição. Decida acreditar que Deus não perde o controle da sua história. Ele continua reinando na sua vida. Permaneça fiel. Decida que aquilo que Deus planejou para você, você vai viver. Decida se parecer com Jesus. Decida fazer como Davi fez, que durante todos os anos que Davi foi perseguido por Saul, ele nunca parou de cuidar de pessoas. E ele nunca abriu a boca para ficar comentando sobre Saul. Você pode olhar todas as escrituras de uma ponta a outra, toda a Bíblia, e onde se fala de Davi, você nunca vai ouvir Davi falando mal de Saul. E ele tinha motivos para isso. Mas sabe por que Davi não fazia isso? Porque Davi conhecia os princípios do reino e ele sabia que falar mal de Saul, embora fosse verdades, aquele homem não era o tipo de rei que agradava o Senhor. Mas ele sabia que se falasse mal, ele ia amaldiçoar a sua própria vida. Ei, esse é o tempo de acordar, de lembrar que falar mal de autoridade nos amaldiçoa. Falar mal de autoridade tira de nós a bênção que o céu já reservou. Não importa que tipo de autoridade seja essa, nós precisamos permanecer no propósito, focar naquilo que Deus estabeleceu para nós e continuar a jornada. E eu preciso te dizer mais uma coisa. Se você está vivendo um tempo de caverna, se você está vivendo um tempo de luta, seja qual for o tipo de luta, eu quero lhe dizer algo poderoso. Esse é um princípio. É tempo de ajudar os outros. Tempo de caverna, tempo de luta, tempo de dificuldade. É tempo de ajudar os outros. É tempo de encorajar os outros. É tempo de posicionar os outros em lugares de influência.
Se você está vivendo um tempo difícil, aproveite para gerar seus valentes. Aproveite para investir na maior riqueza de Deus, que é gente, que são pessoas. Faça como Davi, invista em pessoas. Eu costumo dizer que liderança é sobre posicionar os outros, é sobre abençoar os outros. E Davi só conseguiu ser um líder extraordinário na sua época, porque ele decidiu transformar homens aflitos nos melhores líderes daquela nação. E eu quero dizer que Deus confia em você para um propósito. Deus confia em você para algo poderoso. Entenda que se você está vivendo dias difíceis, Deus quer que você olhe à sua volta. Deve ter alguém que Deus enviou para você ajudar. Deve ter alguém pertinho de você que Deus quer que você torne relevante. E talvez você possa pensar, mas quem sou eu? Quem sou eu para dar relevância a alguém? Quem sou eu para fazer alguma coisa, para abençoar alguém? Ei, deixa eu te falar. Davi também pode ter pensado assim. Pode ter passado na cabeça de Davi. No momento que ele estava lá, naquela caverna, ele não era nada aos seus olhos. Ele era só um homem perseguido que tinha perdido tudo, inclusive a sua esposa. Ele não tinha recurso, ele não tinha um palácio, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Mas ele tinha uma promessa. E eu costumo dizer que quem tem promessa tem tudo. Quem tem uma palavra de Deus hoje, nunca mais o seu amanhã será igual aos ontem que você já viveu. E se você tem uma palavra, e eu creio que você tem, acorde no dia de hoje para ocupar o lugar que é só seu, que foi o Senhor que lhe deu esse lugar. E não deixe Satanás roubar de você aquilo que o Senhor já lhe entregou. A minha palavra de hoje para você é: não desista. Tempo de caverna. É tempo de ajudar os outros. É tempo de se lembrar que o Senhor está chamando a sua atenção para ver aquilo que você jamais veria se você não tivesse entrado em situações como essa. Hoje é dia de se levantar, de construir o seu legado e fazer a diferença nessa geração. Que o Senhor lhe abençoe e que o Senhor abençoe a sua casa, no nome poderoso de Jesus.